Na aula de hoje, nós vamos fazer as relações entre o espaço rural e urbano, além dos aspectos geográficos que podem manifestar-se em termos econômicos e estruturais, havendo também certo grau de subordinação. Mas antes de eu falar sobre as relações entre o espaço rural e urbano, gostaria de pedir que você assinasse a nossa lista de presença dando um like no nosso vídeo. Afinal, o aluno que não assina a lista de presença, ele não passa de ano. E muito menos na Unicamp, hein? Vocês estão de sacanagem! O espaço geográfico, de uma forma resumida, é constituída pelo rural e pelo urbano, ou seja, são áreas densamente habitadas das cidades, se observarmos por esse lado, e por outro lado, pelas áreas de atividade agropecuárias e também de produção extrativista ou de reservas naturais. Desse modo, cada uma dessas áreas possui suas próprias características socioespaciais, mas também são muito interligadas. Podemos definir o espaço rural como um espaço não urbanizado, que não apresenta a formação espacial de uma cidade, tampouco suas práticas, também que não será urbanizada num pequeno ou médio espaço de tempo. Esse espaço agrega atividades agrárias tais como extrativismo, pecuária, silvicultura, conservação ambiental, ecoturismo, entre outros aspectos. Já falando do espaço urbano, pode-se afirmar que a área é constituída pela coincidência das ocupações populacionais, caracterizando a formação de cidades e também de suas atividades. As cidades são geralmente relacionadas com a prática industrial, o dinâmico comércio e os mais diversos serviços. Contudo, todas essas atividades vão depender do nível de urbanização que alcança o local, igualmente sobre os índices populacionais e do desenvolvimento econômico da região em um todo. O que mais se percebe por aí é que é comum as pessoas pensarem que essas regiões são de forma separada, como excludentes entre si, mas na verdade essas duas regiões se complementam e dependem uma do espaço da outra, de modo que as suas relações geográficas e econômicas são ao mesmo tempo complexas e integradoras. Resumindo, as atividades das cidades dependem do campo e as do campo dependem da cidade. A agricultura, por exemplo, depende em grande escala dos maquinários e produtos agrícolas, os insumos e fertilizantes, por exemplo, produzidos nas cidades, além dos conhecimentos em biotecnologia e produção agrária oferecido pelos centros de pesquisa localizados geralmente nas cidades. Por outro lado, as atividades urbanas dependem do campo para o fornecimento de alimentos, as indústrias são altamente dependentes do recebimento de matérias-primas que são extraídas ou produzidas no meio rural e assim sucessivamente. Mesmo essa relação de complementaridade entre um espaço e outro, é importante observar que essa dependência não é feita de forma igual, existindo uma relação de dependência e presente. Há algum tempo, dizia-se que as cidades eram subordinadas ao campo, uma vez que era principalmente a prática da agropecuária que determinava o ritmo e o modo de vida nas cidades. Apesar que com o surgimento e o avanço da industrialização, as cidades tornaram-se o centro da matriz econômica, de modo que hoje o campo que se subordina às cidades, sendo por elas orientado. Já nos dias atuais, o campo organiza-se em função das demandas comerciais e industriais existentes nas cidades. Porém, para atender essas necessidades de mercado, seja interno ou externo, e também garantir o lucro dos seus produtores, precisa que haja uma disseminação do êxodo rural da maior parte da população mundial, atualmente reside nas áreas urbanas. A partir dos conceitos falados, vamos fazer uma análise da questão cobrada no vestibular de 2015 da Unicamp? Bora lá! A observação do canavial fornece numa primeira impressão a imagem de um mar de cana, um todo homogêneo no qual se distribuem os trabalhadores. Essa visão se desfaz quando se analisa o processo de trabalho, na medida em que se penetra no interior das relações de produção, descortina-se um universo submerso, pilar básico de uma estrutura de dominação. A respeito das relações de trabalho, das fazendas de cana-de-açúcar em várias regiões do Brasil, é correto afirmar que a elevada mecanização da lavoura
e as exigências de leis trabalhistas levam os antigos cortadores de cana a serem empregados nos setores de produção no interior das usinas de álcool e de açúcar. B. A expansão dos canaviais e o aumento da produção de álcool e de açúcar permitem que os trabalhadores permaneçam empregados durante todo o ano, reduzindo o trabalho sazonal. C. As usinas eliminam os pagamentos dos trabalhadores por produtividade no corte de cana e, com isso, ganhos salariais passam a ser computados apenas pelos dias trabalhados. E D. Os trabalhadores são migrantes sazonais que se deslocam para o trabalho manual nos canaviais e retornam para suas antigas regiões após a colheita, dedicando-se às atividades de subsistência. Vamos à resolução? Tradicionalmente, a maior parte das relações de trabalho presentes nos grandes latifúndios de cana-de-açúcar ao longo do território brasileiro é marcada pela migração sazonal de trabalhadores, conhecidos como boias frias, que se deslocam para trabalhar nos períodos de colheita, retornando ao seu município de origem quando este trabalho se encerra. Movimento migratório também conhecido como de transumância. Cabe ressaltar que no enunciado da questão foram utilizados textos relativamente antigos e que nos últimos anos, com a emergência do agronegócio no país, a necessidade cada vez menor da utilização de mão de obra diante da imensa mecanização da agricultura, que em grande parte os boias frias residem nas áreas periféricas e de grandes cidades, dando como correta a alternativa D. E aí, quem que acertou essa questão? Tudo errado essas perguntas. E aí, galera, gostaram de saber um pouquinho sobre a diferença entre o campo e a cidade? Fora isso, conseguiram compreender o contexto cobrado na pergunta? Então não deixem de curtir, compartilhar, divulgar nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento e, é claro, quanto mais nós crescemos, mais vídeos fazemos para vocês. Beleza, pessoal? Não se esqueça, dê um up nos seus estudos.